Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Eu tô bem, tô aqui em casa com meu headphone e hoje vai ter aula. Aquele assunto top, orações subordinadas, substantivas, e o que afinal é isso? Então vamos começar a resolver questões sobre isso, coisa bem rápida, bem fácil para vocês. Então vamos lá. Questões comentadas, orações subordinadas, substantivas, afinal, o que é isso? Vamos lá. Primeira questão. É provável que conversassem sobre o namoro, sobre o namorado. É provável que conversassem sobre o namorado. A oração sublinhada é. E aí nós temos várias opções de orações subordinadas, substantivas. Mas para isso a gente precisa ver um pouco desse assunto. E aqui eu separei um mapa mental para você ver de uma forma ampla como é que esse assunto se divide. Nós temos a oração, pode ser coordenada subordinada, coordenada pode ser sindética, assindética, e ali a gente tem a da sindética aditiva, adversativa, alternativa explicativa e conclusiva. Mas eu vou focar aqui nessa que está em vermelho aqui, oração subordinada substantiva, e ela pode ser subjetiva, quando a função que tiver atrás for o sujeito, vou explicar isso. Pode ser predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. Então vamos lá. Oração. Oração tem verbo. E aqui nós temos cinco tipos de verbos. Verbos que podem ser verbos com a VTD, verbo transitivo direto, VTI, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, o verbo de ligação e o verbo intransitivo. Só que a gente não vai trabalhar com o verbo intransitivo aqui nas subordinadas. Beleza, subordinada. Vai existir uma dependência sintática, mas para isso vou ter que explicar depois como funciona essa dependência sintática. Meu Deus, está quente aqui. Mas vamos continuar, tem que terminar isso aí. Basicamente, para a gente descobrir se ela é subordinada, a gente vai ter que achar uma conjunção integrante, que é o que ou se. Basicamente, o que. Ele também vai indicar para a gente se ela é substantiva. Então, achei o que, o se, eu já imagino que ela é subordinada e substantiva, mas a gente precisa fazer não só essa análise, mas a gente tem que achar o que. Nas substantivas, a gente tem aquelas 6 opções que eu já falei logo no início. Beleza. Agora, a ideia da subordinação e dependência sintática. Você precisa entender isso para acertar as questões. SVC. Isso daqui é a subordinação, é a dependência sintática mais comum das orações. É o sujeito, o verbo e o complemento. SVC. Existe uma dependência. Ou seja, se tem um sujeito, tem que ter um verbo. Se tem um verbo, tem que ter o sujeito. Se tem o complemento, automaticamente vai ter um verbo. E não pode ter, tipo, só o S, ou só o V, ou só o C, não nas subordinadas. Então, sempre quando faltar um, a gente vai atrás desse que está faltando. Explicando aqui também a questão desse complemento. O verbo pode ser verbo transitivo direto, ele vai precisar de um complemento que é o objeto direto. Se ele for um verbo transitivo indireto, ele vai precisar do complemento, que é o objeto indireto. Vamos lá, continuando. Voltando para a questão, é provável que conversássemos sobre o namorado. Agora a gente vai fazer análise. É provável que conversassem sobre o namorado. Primeiro, a gente marca os verbos e conversassem. Porque se tivesse um único verbo, não ia ser subordinado. Tem que ter 2 verbos para serem subordinados. Segundo, a gente marca ali, ó, antes do que, eu coloquei um traço bem antes do que vai indicar que esse que ele está nos entrando numa oração subordinada, mas só que eu preciso ter certeza que é subordinada. O que ele pode ser outras coisas. Então eu faço a seguinte análise. Primeiro, eu vejo se ele não é um pronome relativo. Eu troco pelo a qual e vejo como a frase se comporta. É provável a qual conversassem sobre o namorado. Fica estranha porque não é um pronome relativo. E a outra opção eu coloco no lugar daquela barra o isto dos pontos. É provável isto, que conversassem sobre o namorado. Aqui encaixa perfeitamente. A gente vai ver que também o que conversassem sobre o namorado pode ser substituído totalmente pelo isto. E aí confirma que ela é uma conjunção integrante, que automaticamente essa é uma oração subordinada. Terceira etapa. SVC
na oração principal. O SVC é o sujeito, achar o sujeito, o verbo e o complemento na oração principal. Mas qual é a oração principal? É essa ou é essa? Bem, a subordinada vai ser a secundária e a principal vai ser a que não tem a conjunção integrante. E a subordinada é a que sempre começa com a conjunção. No caso, o que é a conjunção integrante. Agora a gente vai ter que achar o SVC. Então vamos lá. Na oração principal, que é provável, já que essa é a subordinada. Começa aqui com conjunção integrante. Beleza. Primeiro a gente procura o verbo, é o é. Depois a gente vai ver que depois do verbo nós temos esse provável que vai ser o complemento. Já que é um verbo de ligação, o provável é um predicativo, ok? E aí, quem é que está faltando? O sujeito. E quem é esse sujeito? É justamente a nossa oração, toda essa oração aqui, que é a nossa subordinada. Ela faz um papel de sujeito. Então, a gente classifica a oração subordinada, substantiva, subjetiva. E logo, a nossa resposta é a letra C, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Mas para entender melhor isso, vamos ver a próxima questão. Na frase, você não vê que estou ocupada, a oração introduzida pela palavra que é uma oração subordinada, substantiva e pode ser classificada como? Bem, nessa questão, ele já nos deu as seguintes informações. Ela é oração subordinada, substantiva, beleza? Então, a gente só precisa saber se ela é uma das 6 opções, que é subjetiva, objetiva direta, predicativa, positiva, completiva, nominal. E como ele já nos deu essa informação, a gente já vai para a terceira fase. Coloquei aqui a frase, é você não vê que estou ocupada. Já coloquei o traço aqui antes do que, beleza? Eu já sei que é conjunção integrante, porque ele nos deu logo no enunciado, que é subordinada substantiva. E aqui eu só vou atrás do SVC, sujeito, verbo e complemento. Vamos lá. Sujeito, verbo, complemento da oração principal, que é essa que não tem a conjunção, que não começa com conjunção. Começando pelo verbo, ver. Beleza, nós temos o verbo e o sujeito é o você não vê. Então, quem falta? Complemento. E como a gente acha? Quem é esse complemento? Esse complemento é justamente o complemento aqui, ó, do verbo. E o verbo, ele pode ter um complemento que é o objeto direto ou um complemento que é um objeto indireto quando ele necessitar de uma preposição. O verbo ver não necessita de preposição. Quem vê, vê alguma coisa e aí não tem preposição. Ou seja, o objeto que ele precisa é o objeto direto. Logo aqui era um objeto direto, que é justamente a frase inteira, que estou ocupada, ela equivale a um objeto direto do verbo ver. E logo a nossa classificação é a oração subordinada, substantivo, objetivo direta. Porque o que está faltando, ó, é justamente o objeto direto que toda essa oração simboliza. Então, vamos para a questão. E está aqui a letra B, objetiva direta. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Continuando, sempre seguindo essa mesma ideia. Agora, na frase, necessito de que todos estudem. A oração introduzida pela palavra que é uma oração subordinada substantiva e pode ser classificada com, bem, aqui já disse que é subordinada substantiva. Então, a gente vai fazer o mesmo processo, começando do SVC, da oração principal. Coloquei ali, ó, necessito de barra, que todos estudem, sempre a barra antes do que, antes da nossa conjunção. E a principal é o necessito de. Vamos lá. Agora, achar o SVC. Primeiro, verbo. Necessito de. No caso, eu já coloquei o necessito, que é o verbo, e de a preposição que nasce do verbo obrigatoriamente. E vamos para o sujeito agora, né? O sujeito é eu necessito, é um sujeito oculto, desinencial, né? A gente acha ele pela desinência do necessito. E agora que falta é justamente o complemento de necessito. Aqui está fácil, né? A gente sabe que ele pode ser objeto direto, quando não tem preposição, mas como ele tem preposição, ele é um objeto indireto. Logo, o que vai vir depois equivale a um objeto indireto. O complemento equivale ao objeto direto. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, que é o que todos estudem. Ele substitui o objeto indireto dessa oração. Logo, a nossa resposta é a C. Última questão, para fixar.
Na frase, meu desejo que era que vocês estudassem. A oração introduzida pela palavra aqui é uma oração subordinada, substantiva, e pode ser classificada como. Já nos disse que é subordinada substantiva, falta ver a classificação dessa substantiva. Então vamos lá. Meu desejo era, traço, o que, sempre o traço antes do que, todos estudassem. Beleza. Aí você vê se na oração principal, o que indica a nossa oração subordinada, e a principal seria meu desejo era. Então vamos lá, SVC, começando pelo verbo. O verbo era. E o sujeito, meu desejo. Beleza? Então a gente já sabe que falta é um complemento. Complemento de quem? Do verbo. Verbo ser, verbo que está ali no era. A gente sabe que os verbos ele pode ter um complemento que é objeto direto, objeto indireto, mas esse é um verbo de ligação. E os complementos do verbo de ligação são predicativos. Logo, nós estamos diante de uma oração subordinada substantiva predicativa. Por quê? Porque justamente aqui o que falta aqui, sempre que a gente está atrás, é um predicativo que nasce do verbo ser, do verbo de ligação aqui. Então é assim que a gente consegue descobrir a classificação das orações subordinadas substantivas. A dependência é justamente esse SVC, sempre está faltando um, a gente precisa achar quem é. E aquele que está faltando, ele representa a frase inteira da subordinada, porque ela exerce a função justamente daquilo que estava faltando. No caso aqui é um predicativo, ela exerce a função do predicativo. E na nossa questão, a gente vê que é a última opção. Bem, aqui tem um seguinte problema no SVC, né, que é a forma que eu coloquei para vocês responderem, acharem a resposta dessa questão. Ela não vai achar as questões que são de positiva e nem completiva nominal, que a gente vai ver em outra ocasião. Mas essas quatro ela acha muito bem, muito facilmente. Em qualquer questão você vai conseguir encontrar essas questões. Por isso é hoje, dica rápida, queria encerrar logo e a gente se vê na próxima. Tchau!